O livro de Romanos, capítulo 6, e o versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra de Deus fiel, falando que o salário do pecado é a morte. E esse salário é recebido por aqueles que praticam o pecado todos os dias. Porque a pessoa que vive obstinada no pecado para si, como quer, do jeito que quer, servindo o próprio ventre, está morta diante de Deus. A palavra de Deus diz que Deus avisou Adão de que se ele comesse o fruto do bem e do mal, ele certamente morreria. E Adão não morreu fisicamente, ele morreu espiritualmente. A palavra do Senhor diz que Deus visitava Adão todos os dias, na virada do dia, ou seja, ao meio-dia. A partir do momento que Adão come o fruto do conhecimento do bem e do mal, a palavra de Deus diz que Deus nunca mais visitou Adão. E além de não visitá-lo nunca mais, Adão foi expulso do jardim do Éden e nunca mais teve acesso ao jardim do Éden. Agora no Novo Testamento, através do sacrifício de Jesus, nós temos o direito da vida eterna, desde que no momento da nossa partida desta vida, nossos nomes estejam escritos no livro da vida, para que possamos ser ressuscitados por Jesus no último dia. E a palavra do Senhor fiel, a palavra diz que o salário do pecado é a morte. A pessoa que mais trabalha é a pessoa que mais recebe no final do mês. E para o pecado também, porque aquele que mais peca contra Deus é o que mais sofre. Isso é bíblico e não precisava nem mesmo a Bíblia explicar isso, porque a própria natureza nos mostra que se pecamos, se desobedecemos, merecemos castigo, correção, repreensão também. Então, se o salário do pecado é a morte, quanto mais trabalhamos para o pecado, quanto mais praticamos a iniquidade, quanto mais desobedecemos a Deus, mais vamos receber. A Bíblia está falando do salário do pecado, que é o salário da morte espiritual, mas tudo que ocorre no mundo espiritual reflete também no mundo físico. É por isso que tantas pessoas estão enfermas, doentes, cheias de lutas, dores e tribulações, e não sabem se queixar para Deus, que é o seu próprio pecado, que é a sua própria desobediência. A palavra de Deus diz assim: do que queixa-se, pois, o homem vivente? Cada um queixa-se do seu próprio pecado. Porque a pessoa diz: eu estou com dor aqui, eu estou com dor ali, e não sabe se voltar a Deus, se queixar que é o seu próprio pecado que está causando aquela dor, aquele sofrimento, aquela tribulação, aquela luta. A pessoa tem que se voltar a Deus enquanto a porta está aberta, porque a palavra do Senhor, ela diz assim: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, será comigo e eu com ele. Então, se o Senhor está batendo numa porta, é porque essa porta está fechada para ele.